noite, bem-vindos ao estúdio da Rede Globo São Paulo, no bairro do Brooklyn, na zona sul da capital paulista. Nós apresentamos a partir de agora o debate que encerra a campanha das eleições municipais do ano 2000. Estão aqui comigo o senhor Paulo Maluf, candidato do PPB, a senhora Marta Suplicy, da coligação Muda São Paulo, que inclui o PT, PCdoB, PCB e PHS. Os candidatos são amplamente conhecidos dos eleitores, os projetos deles para São Paulo, nem tanto. Dada a importância política daquele que ocupará a cadeira de prefeito de São Paulo a partir do mês de janeiro, este debate está sendo transmitido ao vivo também, pela rádio CBN, pelo canal de notícias Globo News para todo o país e para Estados Unidos, Japão e mais 9 países da América Latina e da África pela Globo Internacional. As regras deste debate foram assinadas pelos dois candidatos e registradas na Justiça Eleitoral. De acordo com elas, os candidatos responderão a uma pergunta minha e depois farão 6 perguntas, um para o outro, com réplica e também com direito à tréplica. Das 6 perguntas diretas, 3 serão necessariamente sobre temas escolhidos pela produção deste debate. Ao final, cada um dos candidatos terá 2 minutos para encerrar a sua participação. De acordo com as regras pré-estabelecidas, os candidatos podem consultar documentos, mas não podem exibi-los. É um cuidado que nós tomamos em respeito ao telespectador, já que seria impossível para as câmeras mostrar o conteúdo do documento exibido pelo candidato. Foi feito um sorteio prévio e, conforme o resultado deste sorteio, na presença dos assessores, o primeiro candidato a responder será o senhor Paulo Maluf. Cada candidato terá sempre 1 minuto e meio para a resposta. E a pergunta é a seguinte: reportagens, denúncias da TV Globo, reproduzidas por toda a imprensa, que resultaram em vários inquéritos e processos judiciais, mostraram nesses últimos meses que a máquina da Prefeitura da cidade de São Paulo, especialmente administrações regionais, o setor de fiscalização, a máquina está bastante contaminada pela corrupção. A pergunta é, senhor candidato Paulo Maluf, como é que o senhor pretende agir em relação a isso se vencer a eleição? Boa noite aos senhores telespectadores da Rede Globo. Boa noite, meus amigos de São Paulo. Fui prefeito 4 anos. E durante os 4 anos que fui prefeito, não teve nenhum tipo de irregularidade e nenhuma regional que não tivesse sido punida imediatamente. Tínhamos 27 administrações regionais. 3 não foram mudados: Ipiranga, Moca e Vila Maria. Os outros 24, a menor denúncia de corrupção, nós mudamos imediatamente. Agora, na próxima administração, a minha administração, que foi, sem dúvida, uma administração que coibiu a eventual irregularidade, na próxima administração, meu projeto é criar um conselho comunitário, como $1 Year Man, aquele que vai trabalhar 1 hora por semana, sendo não remunerado. Serão 36 membros das sociedades Amigos de Bairro, dos clubes diretores de lojistas, dos sindicatos, do Rotary, do Lions, da maçonaria, dos empregados, dos trabalhadores, enfim, esses homens vão determinar toda semana se as regionais estão sendo administradas. Se forem bem administradas, o regional fica. Se for mal administrada, ele será demitido, aliás, como sempre fiz no correr da minha vida pública. O senhor Paulo Maluf respondeu dentro do tempo, dentro da cronometragem, e eu gostaria apenas de lembrá-lo que a sua câmera correta é aquela ali, a câmera número 3, para que o senhor olhe de frente para o telespectador. Eu repito a mesma pergunta à candidata Marta Suplicy. Reportagens da TV Globo, reportagens da imprensa de São Paulo, que resultaram em vários inquéritos, processos judiciais, mostraram que a máquina da administração pública em São Paulo, especialmente administrações regionais, fiscalização, tudo isso está bastante contaminado na capital pela corrupção. Como a senhora pretende agir em relação a isso se vencer a eleição? Boa noite, São Paulo. No primeiro turno, você, eleitor, eleitora, tomou uma decisão histórica para a nossa cidade. Com o seu voto, você varreu, renovando a Câmara Municipal e tirando os vereadores comprometidos com a corrupção. Agora, nós vamos para o segundo turno
Você me colocou lá, já com uma ampla maioria na Câmara de Vereadores honestos, democratas. Eu vim aqui nesse debate hoje para aprofundar minhas propostas e reiterar meu compromisso contra a corrupção. E a questão das administrações regionais vem a calhar, porque elas foram e são, há 8 anos, o foco da operação da máquina das propinas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a lei orgânica do município, transformar as administrações regionais em subprefeituras, que vão cuidar da zeladoria, mas vão também operar os projetos sociais, fazer o desenvolvimento regional e manter o diálogo de comunicação com o povo. Os subprefeitos vão ser nomeados pela prefeita e vão ter como característica honestidade, competência. Tem que ter compromisso também com os nossos projetos e serem liderados. Eu quero deixar claro para todos vocês, na minha administração, corrupção, não. A administração regional não vai ser mais antro. Vai ser um lugar... Tempo encerrado, candidata Marta Suplicy. Nós vamos iniciar agora as perguntas previstas de candidato para candidato. E quem faz a primeira pergunta com tema livre é justamente a candidata Marta Suplicy. A senhora tem 30 segundos para formular a pergunta. O candidato Paulo Maluf, aqui à minha direita, tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Em seguida, a candidata Marta Suplicy tem 30 segundos para a réplica. O candidato Paulo Maluf terá 30 segundos para a tréplica. Portanto, a sua pergunta, a primeira com tema livre, senhora Marta Suplicy. Seu Maluf, no primeiro turno foram eleitos novos vereadores da cidade, tendo o PT reeleito toda a sua bancada e aumentado para 16 o número de seus vereadores. Se olharmos para a Câmara hoje, a maioria absoluta dos eleitos apoia a minha candidatura nesse segundo turno. A bancada do seu partido foi reduzida para somente 6 vereadores. Como o senhor avalia esse recado que a população deu nas urnas? Quando dona Marta Suplicy fala dos últimos 8 anos, eu gostaria que ela falasse dos últimos 12 anos. Porque nos últimos 12 anos de administração, nós tivemos 4 anos de administração do PT. A administração do PT que ela nunca cita. Quando ela quer uma administração do PT, ela vai para Santo André, vai para Mauá, vai para Porto Alegre, o PT de São Paulo ela nunca cita. E eu quero dizer para a dona Marta do PT, onde é que a senhora estava? Quando, por exemplo, a administração do PT aqui nomeou 40 mil funcionários na prefeitura, praticamente sem concurso. Onde é que a senhora estava quando, por exemplo, foram nomeados 11 mil fantasmas na CMTC, quebraram a CMTC? Onde é que a senhora estava quando nas regionais os vereadores nomeavam os parentes e as regionais eram loteadas? Onde a senhora estava no escândalo de Interlagos? Onde a senhora estava no escândalo Lubeca? Onde a senhora estava quando as contas do PT foram rejeitadas por 3 anos? Onde é que a senhora estava exatamente, que nós não vimos nenhum tipo de queixa sua? Quero dizer à senhora o seguinte, a administração do PT em São Paulo envergonha São Paulo, envergonhou. Tanto é que o PT perdeu a eleição em 92, perdeu em 94, perdeu em 96, e em 98 a senhora teve 3 milhões de votos a menos São Paulo. Retira-se a administração ruinosa do PT em São Paulo. Ok, agora a candidata Marta Suplicy tem 30 segundos para a sua réplica, por favor. Como sempre, o candidato não respondeu. Ele sai pelo lado, pela lateral, fazendo acusações. Agora, a minha pergunta foi muito clara. O PT tinha 9 vereadores, reelegeu todos foram reeleitos. E aumentamos a bancada para 16. Os seus vereadores não foram reeleitos, a maioria. Ficaram lá 6 vereadores de uma grande bancada. Agora essa é a realidade. Não foram reeleitos, por quê? Porque estavam envolvidos nos esquemas de propina das administrações regionais. Tempo encerrado, a tréplica do candidato Paulo Maluf. Os esquemas de propina mais escandalosos foram na administração do PT. E se hoje existe uma bancada do PT na Câmara Municipal que pode fiscalizar, é o maior argumento para votar no Paulo Maluf. Porque o Paulo Maluf, eles vão fiscalizar a administração toda. Na Marta, eles vão jogar sujeira debaixo do tapete, como fizeram na última administração do PT, de 12 para 8 anos atrás. O tempo está encerrado. O candidato Paulo Maluf agora faz a sua pergunta à candidata Marta Suplicy, sempre com tema livre, como prevê o regulamento. Pois Já está? O senhor pode fazer a sua pergunta.
no seu primeiro programa de televisão e até agora o segundo turno, a senhora mostrou requalificação de informática da BMF, Bolsa de Mercantil e Futuros, como exemplo de geração de empregos. Eu lhe pergunto, quantos empregos esse projeto gera por ano? É uma boa pergunta essa, porque é um dos projetos que a gente tem mais orgulho e vontade de implementar. Nós vamos arrumar 120 mil empregos. No primeiro ano, 30 mil empregos com um orçamento de 50 milhões. Isso que a prefeitura tem. Depois, podemos ampliá-lo. Como? Olha, a CUT e também a Força Sindical já colocaram à disposição para fazer essa parceria também para ajudar a profissionalizar a meninada. A própria BMF, que é a Bolsa de Mercado Futuro, também deu um exemplo maravilhoso ali do que o capital privado pode fazer. E tem muito capital privado querendo investir na juventude, porque a gente sabe que para combater o que está aí de violência e desemprego, só investindo nos jovens. Porque se eles não têm essa luzinha no final do túnel, com a esperança de ter uma profissionalização, eles são recrutados muito rápido para o crime. E nós vamos fazer. Eu vi isso em vários países do mundo. Na França foi enorme a dimensão de empregos criados. E aqui no Brasil também, algumas prefeituras já estão fazendo. Nós vamos investir nesses meninos, começando com os jovens, a menina também, que tem de 15 a 17 anos e que não completou uma escolaridade e que hoje tem muita dificuldade quando você conversa. Nós temos esperança no jovem e vamos investir e vamos criar esses empregos. Tempo esgotado, a réplica do candidato Paulo Maluf. Eu lhe perguntei quantos empregos gerou este seu programa da BMF e a senhora não respondeu. Este programa gerou 1.000 empregos em 4 anos, 250 empregos por ano, ou seja, 20 empregos por mês. Dona Marta, São Paulo é muito grande para fazer um projeto de geração de emprego tão pequenininho. Temos 1 milhão de desempregados. E a senhora quer resolver isso gerando 250 empregos por mês? Ok, a tréplica da candidata Marta Suplicy. Ai, Maluf, como você distorce. Eu nunca falei que eu ia fazer os empregos da BMF e acabei de dizer, são 120 mil empregos que nós vamos gerar. 30 mil no primeiro ano. 30 mil no primeiro ano. Com o dinheiro da prefeitura, 50 milhões, parceria com a Força Sindical e a CUT e com capital privado. 30 mil empregos no primeiro ano para a juventude. Bom, nós tivemos 2 perguntas aí de tema livre, agora chegou o momento da pergunta chamada temática. Quem faz a pergunta nesse momento é a candidata Marta Suplicy. O tema é o combate à violência, um problema gravíssimo hoje na cidade de São Paulo e que preocupa muito a todos os paulistanos. Portanto, dona Marta Suplicy, a sua pergunta sobre o combate à violência. Seu Maluf, em 92, para se eleger prefeito, o senhor prometeu aumentar o efetivo da Guarda Metropolitana para 10 mil homens. Seu governo passou, a promessa não foi cumprida e a violência aumentou. Em 96, para eleger Pita, o senhor prometeu a mesmíssima coisa. A guarda continuou como estava e a violência não parou de crescer. Esse ano, mais uma vez, o senhor está prometendo 10 mil guardas. Prometer e não cumprir não é um desrespeito à população de São Paulo? Desrespeito à população de São Paulo é falar com a verdade, faltar com a verdade, porque eu, quando fui prefeito de São Paulo, eu conheço a administração do PT. E ninguém conhece melhor do que eu, porque eu fui prefeito depois do PT. Jânio Quadros, prefeito antes do PT, deixou a guarda com 4 mil homens. Jânio Quadros saiu com 4 mil homens. A gestão do PT deixou com 2 mil homens. A guarda falida, a guarda sem armas, a guarda sem fardamento e ganhando R$200 por mês. Nós elevamos o salário da guarda para R$700 por mês, demos um vale-refeição de R$6, deixamos a guarda com 4 mil homens bem selecionados, 2 mil em teste. E quero dizer para a senhora, em matéria de segurança, dona Marta, é a senhora que deve explicações. A senhora deve explicações porque a senhora tem projeto de lei como 3.542, onde a senhora fala em segurança, mas seu projeto de lei quer soltar os criminosos na rua antes do tempo. Ora, dona Marta, como é que nós vamos combater a criminalidade em São Paulo, soltando os bandidos? É assim que a gente combate a criminalidade, colocando os bandidos na rua? Não, comigo não. Comigo o bandido vai para a cadeia, vai cumprir a pena até o fim. No que depender de mim, direitos humanos,
não são para os bandidos, não. Em primeiro lugar, são para os trabalhadores e para a gente boa. A guarda vai ser equipada para 10 mil homens. Bom, o senhor distorce tudo sempre, seu Maluf. Primeiro, a Guarda Metropolitana, o senhor vem prometendo desde 92 10 mil homens e nunca conseguiu atingir nem 5 mil, né? Eu andei conversando com a Polícia Militar, que o senhor fala tanto, da rota, tal, que é do Estado. A Polícia Militar fez queixas seríssimas do seu governo, na época que o senhor era governador e podia mexer na Polícia Militar. Não deu nem algema, comprou menos viatura que Franco Montoro. Olha, nem pneu tinha. E a Guarda Metropolitana veio me apoiar. No meu tempo de governador, eu quero dizer para vocês o seguinte: bandido não invadia a delegacia. Bandido tinha medo de polícia. A rota ia para a rua sim. E se amanhã a segurança pública for municipalizada, a rota vai para a rua e vocês vão ver que bandido não vai enfrentar mais polícia, não. Você vai poder andar na rua. Eu tenho plena convicção que segurança é comigo mesmo. Bom, e fechando agora este primeiro bloco do nosso debate, é a vez do candidato Paulo Maluf fazer a pergunta escolhida pela produção do programa, tendo como tema o combate à violência em São Paulo. Por favor, a sua pergunta. A sua incoerência, dona Marta, é que a senhora era contra a municipalização da segurança pública. No segundo turno, a senhora mudou. A senhora ficou exatamente com a nossa proposta. Eu quero dizer o seguinte para a senhora: como é que a senhora combateria o crime na cidade de São Paulo se a Secretaria de Segurança Pública fosse municipalizada de acordo com a nossa proposta hoje? Nós vamos realmente combater o crime na cidade de São Paulo de forma que vai ficar na história. Porque nós não entendemos o crime somente em colocar guarda e polícia, principalmente polícia que não é da competência da prefeitura. Nós vamos fazer um conselho de segurança, onde vai sentar o polícia militar, o civil, a guarda metropolitana, as diretoras das escolas, as associações, e a partir desse consenso é que a guarda metropolitana, juntamente com a polícia militar, que é do governo, vai atuar no bairro, porque quem mora no bairro é que sabe qual é a escola que está hoje com toque de recolher, porque a sua prefeitura, Maluf Pita, não atua, não tem um comportamento na área de segurança adequado. Agora, minha visão é também de combater a causa, porque eu sei que se a gente não combater a causa e o menino disser tanto faz, porque é ele que está assaltando com 16, 17 anos, não vai adiantar pôr um polícia em cada esquina, não. A gente tem que combater a causa, dar oportunidade para esse menino. E esse projeto que o senhor tanto falou aí, desprezando do curso profissionalizante para a juventude, vai ser o nosso empenho com a juventude, para realmente dar chance de ter um curso supletivo, de ter um curso de informática, de saber fazer alguma profissão para poder resistir ao crime. E lazer e cultura na periferia. Nós vamos enfrentar as duas frentes no combate ao crime. A senhora não respondeu minha pergunta. Eu disse se a Secretaria de Segurança Pública for municipalizada e ficar sob o prefeito, tanto a Guarda Civil como a Polícia Militar. A senhora não respondeu. Agora quero dizer o seguinte para a senhora. O PT, em matéria de segurança pública, sempre foi nota zero. Porque o PT começa a dizer que este é o problema social. Também é o problema social. Mas pobre não é bandido. Desempregado não é bandido, eles são vítimas dos bandidos. Nós temos é que reeducar e reequipar. Por favor, a sua tréplica, candidata Marta Suplicy. Olha, eu acredito nas pessoas. Nós vamos recuperar esses jovens que estão na beira do crime, que a mãe está desesperada. Nós vamos dar uma chance para essa juventude. E, ao mesmo tempo, nós vamos ser muito duros com os criminosos. Eu sou contra tirar bandido da cadeia, seu Paulo Maluf, o senhor sabe muitíssimo bem, deturpou todo o meu projeto e o crime de ontem tem que ficar na cadeia, assim como estuprador, aquele que abusa de menor. Tempo encerrado, candidata Marta Suplicy. Senhores candidatos, senhores telespectadores, nós vamos agora fazer um rápido e primeiro intervalo e voltaremos daqui a pouco com o segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy e Paulo Maluf. Rede Globo nas eleições 2000. O problema desse spot de hoje é que a tampa deforma. E os escândalos? Vergonha nos jornais. Chega! Não quero mais!
Maluf nunca mais. E até mesmo o Maluf disse assim: nunca mais, nunca mais, nunca mais votem em mim. Nunca mais, nunca mais, nunca mais votem em mim. Maluf, ufa, nunca mais. Software pirata pode infectar sua empresa. Vacine sua empresa até 16 de novembro para depois não ter que tomar vacina contra a raiva. Uma campanha ABS e BSA. Pro amigo que vai, pro amigo que chega, pro amigo que a gente vê toda hora, pro amigo que a gente não vê há muito tempo, pro amigo que aparece de surpresa, ou pro amigo que a surpresa é se ele não aparecer. Se for amigo, merece Bavaria. Bavaria, Bavaria, Bavaria. A cerveja dos amigos. Olha lá. Vamos parar o carro. Que cara de pau, hein? Bonito, hein? Bonito e pequeno. Parabéns. Desculpa, hein? Com licença. Motorola V8160 com acesso à internet. Você vai se orgulhar de ter o menor do mundo. No próximo domingo, ajude São Paulo a escolher a segurança, a tranquilidade e a ordem. Vote Maluf. Vote 11. Aperte o número 1. O número 1 novamente. Espere aparecer a foto do Maluf e aperte a tecla verde para confirmar. Parabéns, você votou pelo emprego e pelo futuro de São Paulo. Estamos voltando neste momento com o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Paulo Maluf e Marta Suplicy. A rádio CBN, a Globo News e a Globo Internacional estão conosco nesta transmissão ao vivo. Neste bloco, cada candidato fará duas perguntas, uma com tema livre e a outra uma pergunta temática. Nós abrimos o bloco com a pergunta de tema livre e quem pergunta é a candidata Marta Suplicy. Seu Maluf, em 1992, o senhor apresentou uma proposta para resolver o problema das favelas em São Paulo, o Singapura. Nos 4 anos da sua gestão, o senhor prometeu entregar 120 mil apartamentos, entregou 6.080 apartamentos. O senhor só conseguiu atender 1,6% da demanda por moradia em São Paulo. Nesse projeto, o senhor investiu em propaganda ou em habitação? A senhora está com a memória fraca, dona Marta. Em 92, eu fui eleito derrotando o PT. Derrotando o PT por 1 milhão de votos, porque aqueles que se lembravam e se lembram da administração do PT dizem PT nunca mais. O projeto Singapura começou em 1994 e foi inaugurado o primeiro conjunto da Zacnarc exatamente em dezembro de 94. Nós continuamos todos os projetos que estavam em andamento, todos aqueles projetos mutirão que o Tribunal de Contas tinha rejeitado, porque as contas do mutirão, de 105 mutirões que vinham do PT, o Tribunal de Contas rejeitou 86, rejeitou quase 90% por irregularidades. Terminamos os mutirões, fizemos os projetos Singapura, construímos as casas na Coab e fizemos diversas parcerias com empresários privados, exatamente aqueles que tinham aprovação de plantas e tinham que investir em casas populares. Fui o prefeito que mais construiu casas nessa cidade. Como prefeito, como governador, na Zona Leste, tenho quase 100 mil apartamentos que estão hoje, graças a Deus, uma parte quitadas, outros pagando uma pequena prestação. Uma cidade de 500 mil de habitantes mora naqueles apartamentos que eu construí, que representam uma área maior, inclusive, do que a área que foi construída em Brasília, no governo Juscelino Kubitschek. O senhor foge com a verdade, candidato. A questão de Singapura é exatamente o que eu falei. Foram 6.080 apartamentos
E a Singapura é um outdoor. Você anda nas avenidas, você vê um Singapura, aí você olha atrás e aí você vê o quê? Favela. E foi muito bem lembrado, essa é a favela Zarkinak, que foi aqui, pegou fogo. E fui lá ver as pessoas e vi como é que estava aquela situação. São pessoas que estão esperando até hoje um Singapura. Este é o argumento para não votar em Marta Suplicy. Porque ela quer destruir tudo aquilo que eu fiz de bem para essa cidade. Aliás, foi o PT exatinho na outra administração, parou todas as obras do Jânio, demitiu funcionários, despediu trabalhadores, mas nomeou os parentes e os companheiros. Não, o Singapura comigo vai funcionar, vamos continuar as Coabs e vamos continuar os mutirões. Bem, e neste momento nós continuamos aqui com a pergunta de tema livre. Agora o candidato Paulo Maluf fará a sua pergunta com tema livre à candidata Marta Suplicy. Nos seus programas de governo, a senhora tem a mania de falar em parcerias. A senhora quer explicar, por favor, o que é parceria? Com muito prazer. Eu vou dar um exemplo concreto utilizando a renda mínima. Aqui em São Paulo, nós vamos aplicar o renda mínima para as famílias que ganham até 3 salários mínimos. Isto é, um complemento de renda. O senhor já teve a oportunidade de implementar a renda mínima, disse que era inconstitucional e arquivou. Agora, Celso Pitta disse que não era inconstitucional e estava lá na mesa dele, com 70 milhões para poder aplicar o renda mínima, que ele pagou em empreiteiras da sua gestão. Bom, a parceria do renda mínima tem o dinheiro da prefeitura. Nós podemos fazer uma parceria com a União. Por quê? Porque a União tem um projeto de lei que já foi aprovado, já foi sancionado pelo presidente da República, que vai pagar 50% para o município que tiver esse projeto. Então, a parceria é isso, seu Paulo Maluf. A gente entra com uma parte do recurso da prefeitura, a União entra com outra. E podemos também ir atrás do governo do estado, que tem um programa muito semelhante. Então, você acopla vários parceiros para conseguir um melhor rendimento. Em relação, por exemplo, ao Começar de Novo, que é o nosso projeto para 40 anos, a parceria vai ser com a CUT e com a Força Sindical. Eles estão nos apoiando. Primeira vez as 2 grandes centrais sindicais do país apoiam uma candidatura. E nós vamos lá ver. Nós vamos fazer a parceria para ajudar a capacitar essas pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho. Parceria é o nome que Dona Marta dá para ela fugir do fracasso dos projetos. Ela faz parceria com o governo do estado, com o governo federal. Se fracassar, a culpa é dos outros. Ela faz parceria com a CUT, com a Força Sindical. Se fracassar, é dos outros. O prefeito de São Paulo tem que ter a coragem de assumir a responsabilidade. E você sabe que quando eu digo o que eu faço, quando eu desejo fazer, eu faço. Parceria é sinônimo de fracasso. Olha, parceria é sinônimo de correr atrás de recursos. A prefeitura tem recurso? Tem. E nós vamos começar todas as nossas propostas, o renda mínima, o Bolsa Trabalho, o Começar de Novo, tudo nós vamos começar com o recurso que a prefeitura tem, que está falida, graças às últimas gestões nesses últimos 8 anos. Mas nós vamos começar. Agora, com a parceria, a gente aumenta o recurso e a responsabilidade é da prefeita. Bem, e agora é a vez da pergunta temática neste bloco do nosso debate. O assunto neste momento é o fim do PAS, o Plano de Atendimento à Saúde, e evidentemente como se dará esse atendimento à saúde à população de São Paulo. A candidata Marta Suplicy fará, por favor, a sua pergunta neste momento. Seu Maluf, o senhor tem grande orgulho do PAS, apesar da montanha de processos de corrupção do PAS e de ter feito a cidade perder os recursos do SUS. O senhor acredita que o fracasso do PAS se deve exclusivamente à incompetência de seu homem de confiança, Celso Pitta? Dona Marta, a senhora veio tão despreparada para esse debate que a senhora tem que ler a pergunta. A pergunta que os seus assessores lhe fizeram. A senhora não tem condição de falar a pergunta sem ler. Quero lhe dizer o seguinte, eu tenho muito orgulho do PAS, sim. O PAS do meu tempo funcionou. E se por qualquer razão a senhora culpa a atual administração, eu quero dizer para a senhora que eu errei. Eu errei sim, e sou candidato a prefeito para corrigir meu erro. E sou candidato a prefeito para corrigir também
que não se faça o erro maior, que é eleger a senhora, que não tem absolutamente nenhum tipo de competência para administrar São Paulo. A senhora quer ir para o SUS. Os 5,5 milhões de pessoas que por mês são atendidos no PAS, quando era o governo do PT, não era 5,5 milhões, era 1 milhão de pessoas. Os médicos do tempo do PT ganhavam R$600 por mês. Eu aumentei para 800 e para 1.000, e hoje eles ganham em tempo integral quase 6.000 e metade do tempo 4.000. Os médicos que a senhora citou de Porto Alegre ganham R$700 por mês. E a senhora quer passar para o SUS. Eu trouxe aqui a tabela do SUS. Por favor, o senhor não pode exibir documentos. Isso é proibido pelo regulamento. Paga R$2,50 para o médico por consulta. Com R$2,50, nenhum médico vai atender nenhuma consulta de gente que necessita. A réplica da candidata Marta Suplicy, por favor. Seu Maluf, o senhor novamente falta a verdade e distorce as coisas. O PAS foi o grande antro de corrupção. Aliás, nem sei qual foi mais, se é a administração regional ou o PAS. Foi loteado entre o seu partido, PPB, cada vereador tinha sua cota, e isso não sei o que digo, está em todos os jornais. E foi denunciado, e tem denúncia séria em cima de vereadores sobre esse loteamento que foi feito na sua gestão e na de Celso Pitta. Tempo encerrado, por favor. Agora a tréplica do senhor Paulo Maluf. Eu quero dizer para a senhora que a senhora é criticada, não só por mim, a senhora é criticada pelo seu vice, Hélio Bicudo, que no dia 17 de janeiro de 98 disse sobre a virtual candidatura ao governo paulista da petista Marta Suplicy, que defende o direito de aborto legal na rede pública de hospitais, diz Hélio Bicudo, seu vice, descarto a candidatura dela. Com toda a rede de saúde na mão, ela vai poder implantar as ideias que defende aqui no Congresso. O seu vice é contra a sua candidatura. Direito de resposta, Nascimento. Por que a senhora pede o direito de resposta? Porque se ele é meu vice, ele não é contra a minha candidatura. Está sendo ofensivo isso. Ele é meu vice, ele assume minha candidatura. A senhora desculpe, mas não houve ofensa pessoal. Eu não vou conceder o direito de resposta. Eu gostaria agora que o senhor Paulo Maluf, nesse momento, fizesse a sua pergunta sobre fim do PAS, o plano de atendimento à saúde da Prefeitura de São Paulo e como ficará esse atendimento se isto acontecer. Por favor, a sua pergunta. Dona Marta Suplicy, do PT, ela promete acabar com o PAS. No tempo do PT, faltavam médicos todos os fins de semana nos plantões da Prefeitura. Não tinha remédio. Agora, estavam coalhados de funcionários, petistas nomeados à vontade. Eu pergunto à senhora, esses 5,5 milhões que são atendidos mensalmente, como é que a senhora vai querer passar para o SUS? Pobre não tem direito? Olha, o sistema de saúde é um sistema que funciona melhor ou pior no Brasil todo. Quando Paulo Maluf fez o PAS, que é essa cooperativa, São Paulo deixou de receber 250 milhões por ano. E fez uma cooperativa privada, que fez no começo um atendimento rápido, mas acabou sendo bem rápido, né? Por quê? Porque tinha que recrutar dinheiro para essa cooperativa privada. O que aconteceu foi que a cooperativa não dá remédio, a cooperativa faz um atendimento superficial e hoje nós temos escândalos de todos os tipos nessa cooperativa. Ele foi loteada e virou uma arapuca de fazer dinheiro. Esse é o PAS do senhor Paulo Maluf. Inclusive com tanta incompetência que não fizeram uso dos projetos especiais que existem tanto na União quanto no Estado. O Estado, ele pode pagar para projetos especiais. Por exemplo, para nutrição de gestante carente, para doenças epidemiológicas. Aí se paga por per capita e o município pode pegar esse dinheiro e aplicar. Pela incompetência, só conseguiram fazer um projeto, que foi para a AIDS, e assim mesmo tiveram que devolver parte dele, porque não conseguiram aplicar todinho na cidade. No governo do PT, existia remédio no posto de saúde e foram construídos 5 hospitais. Não é verdade. Os hospitais foram hospitais que começaram a ser construídos no tempo do Jânio Quadros. Do tempo do PT faltava remédios, do tempo do PT faltava médicos, e a prova disto é que quando eu terminei a minha administração, o PAS era aprovado, segundo o Jornal da Tarde, por 92% dos usuários. A eleição da dona Marta não se verificará, porque ela vai representar o caos
da saúde da cidade. Por favor, a tréplica da candidata Marta Suplicy. Ao contrário, eu vou municipalizar a saúde, o posto de saúde não vai fechar nenhum momento na transição e nós vamos fazer como exatamente o candidato diz que não é, mas que é em Porto Alegre, onde nós temos um serviço de qualidade, onde as pessoas são respeitadas e marcam consulta por telefone. E vamos também entrar no médico de família, que é um atendimento mais humano e que a prefeitura poderá fazer. Senhores candidatos, senhores telespectadores, nós vamos agora para mais um intervalo. No próximo bloco, mais uma rodada temática. A gente volta daqui a pouquinho, Rede Globo, nas eleições 2000. Agora tratamento de beleza, eu aproveito cada momento do dia, tomando muita água, por exemplo. Agora, meu principal tratamento de beleza acontece no banho. Lux Luxo agora é Lux Skincare. Os mais avançados cuidados com a pele, transformando o banho no seu tratamento de beleza diário. Porque a verdadeira beleza vem com as escolhas do dia a dia. Comer, dormir bem e, é claro, Lux Skincare, meu tratamento de beleza diário. Agora, vamos mostrar a verdadeira experiência de Paulo Maluf. São Paulo quebrou. Deixaram São Paulo ao Deus dará. Maluf tem 40 processos e 9 condenações. Precatórios causaram rombo de 7 bilhões a São Paulo. Precatórios, Maluf e Bita são condenados. Maluf condenado a pagar 1 bilhão e 200 milhões de reais à prefeitura. São Paulo já se cansou desse tipo de experiência. Maluf, nunca mais. Eu sou amigo do Walter. Eu sou amigo do Geraldo. Eu sou amigo do Marcão. Pô, e a Marina? Pô, e a Marina? Namorei com ela antes, só pra ver se ela servia pra você. Quer saber mesmo? Amigo de verdade leva outro no peito assim, bonito. Quem apresentou seu marido? Ah, isso não é prova de amizade. Carla! Quando eu faço gol, eu faço assim, ó. É pra você, Marcão! Promoção DirecTV. Amigo é pra essas coisas. Leve um amigo porque são 2 assinaturas pelo preço de uma. Agora, todo mundo vai querer ser seu amigo. Você lembra quando a gente brincava de médico? Não, deve ter sido outro amigo. A candidata do PT, quando era deputada, apresentou o projeto de lei número 3.542, de agosto de 97, que prevê a redução de pena para criminosos, inclusive os condenados por crimes hediondos, que são os crimes mais graves. Marta do PT tentou negar, mas a assinatura dela está no projeto. A Folha de São Paulo confirmou. Projeto de Marta não exclui crimes hediondos. Maluf quer bandidos na cadeia. Vote 11. Vote Maluf. Ela quer construir. Ele quer reformar. Promoção tem pra todo mundo Conibra. Pisos, azulejos, louças e esquadrias com até 20% de desconto e em 4 vezes sem entrada e sem juros. Conjunto 3 peças, Bela Ideal, R$ 62,90. Piso 30x30 Extra Secrisa, R$ 8,30. Janela em alumínio e quadrimetal, R$ 129,00. 4 vezes sem entrada, sem juros e até 20% de desconto. Construir. Reformar. Promoção tem pra todo mundo Conibra. Aproveite! São Paulo, campanha eleitoral de 1996. Você se lembra disso? E Paulo Maluf me conhece há mais de 10 anos. E se ele me escolheu, é porque ele conhece o meu caráter e sabe que pode confiar em mim. E por ele eu garanto. Veja bem, garanto tanto que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Maluf, nunca mais. Estamos dando início ao terceiro bloco do debate entre os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. Transmitem também este debate a Rádio CBN, o canal de notícias Globo News e a Globo Internacional, assistida neste momento em 11 países. Nós faremos agora uma rodada de perguntas temáticas. O assunto é a recuperação do centro da cidade de São Paulo, uma região histórica importante, porém bastante degradada e que todo paulistano gostaria de ver funcionando como antes. Quem faz a pergunta é a candidata Marta Suplicy sobre recuperação do centro de São Paulo. Seu Maluf, em 1993, o senhor lançou um projeto que se chamava Procentro, que era para requalificar algumas partes do centro. E entre as medidas que propunha estavam um plano de construção de moradias no centro e um plano de recuperação do patrimônio histórico. Eu li com atenção todas as promessas, citei só 2. E olha, nenhuma foi cumprida.
Por que o senhor abandonou o centro? Todas foram cumpridas. O que a senhora aqui não confirma, e que eu vou aqui confirmar, é que quando eu assumi exatamente em 93, eu assumi depois da administração do PT. E como é que era o centro da cidade? Você se lembra? A cidade foi invadida por camelôs. Não por aqueles que estavam registrados legalmente, mediante concorrência, os velhos, os antigos, os aposentados, os com deficiências físicas, não. Eram milhares e milhares de camelôs que, quando eu assumi, infestavam o viaduto do Chá, infestavam o Santa Efigênia, o pedestre não podia andar, o ônibus não podia andar, e quando nós mandamos verificar, o que vendiam? Produtos roubados, produtos contrabandeados, bebida alcoólica e toda a sorte de contravenções. Durante a minha administração, e eu respondo por ela, e quero dizer para a senhora o seguinte: limpamos o centro, demos isenção de metade do IPTU para os prédios do centro, para eles limparem as fachadas, permitimos que a partir das 17 horas fosse feita de maneira livre o estacionamento, sem zona azul. E eu quero dizer o seguinte para a senhora: o que foi um verdadeiro lixo para o centro da cidade foi a administração anterior do PT, que sujou verdadeiramente a cidade de São Paulo. Seu Maluf, no final da sua gestão, existiam mais camelôs no centro da cidade do que na gestão final do PT. Por quê? Porque foi exatamente o seu partido, PPB, que loteou tudo aquilo. Como? Lá que foi instalada a máquina das propinas, dos fiscais, tudo isso. Tanto é verdade que o seu vereador, Ana Garibe, foi cassado por corrupção e o seu partido incriminado. Dona Marta, a senhora não cumpre com a verdade. Este vereador está no Partido Trabalhista Brasileiro e fez coligação com o atual vice-governador. Agora, o que eu quero dizer para a senhora é o seguinte: o centro no tempo do PT era um lixo, sim, e todo mundo sabe. E eu quero ser candidato é para corrigir exatamente. Se houve algum erro que eu fiz que a senhora me acusa, eu quero corrigir esse erro para evitar um erro maior, que seria a sua eleição. Ainda falando sobre recuperação do centro da cidade de São Paulo, agora é a vez da pergunta do candidato Paulo Maluf. Dona Marta, para reavivar o centro da cidade, a senhora propõe transformar o centro da cidade em moradias para o sem-teto. O sem-teto merece moradias, mas a senhora sempre fala que vai recorrer em parcerias. Será que é reavivar o centro da cidade a senhora colocar os sem-tetos morando lá? Será que é reavivar o centro da cidade a senhora fazer investimentos em prédios públicos? Quanto vai custar e quantas famílias a senhora vai reassentar? Olha, em relação ao centro da cidade, eu tenho visitado muitas cidades no mundo que estão lidando com esse problema habitacional de centro. E o que eu achei muito interessante é que nenhum centro sobrevive se ele não tem gente que mora. Hoje nós temos no centro da cidade muitos cortiços, totalmente abandonados. A primeira coisa é você entrar nesses cortiços e arrumar. Aliás, a sua escola, a Faculdade Politécnica, é que os meninos me procuraram, os jovens da escola, apresentando um projeto para a recuperação desses cortiços. Um projeto factível, com preço muito razoável e que dá para recuperar. Agora, nesses projetos que eu vi no mundo todo, especialmente em Berlim, você, para ter um centro que funcione, você tem que ter um mix populacional. Você tem que ter desde o cortiço até a classe média. Por isso que nós estamos estudando todos esses empréstimos da Caixa Econômica, por exemplo, o PAR. O PAR dá um empréstimo hoje de 20 mil reais. É nacional. Agora, nacional, 20 mil reais, para o Piauí você compra uma casa, você compra um apartamento. Em São Paulo você não compra. A prefeitura tem que entrar nisso. Ela tem que ter um subsídio ou ela tem que fazer um pool com os moradores interessantes para negociar com a Caixa. É isso que a gente vai fazer. E propiciar, por exemplo, ao professor, ao polícia militar, à guarda metropolitana, morar no centro da cidade, que depois o resto vem. A senhora não respondeu a minha pergunta. Eu quero que a senhora me diga, primeiro, quantas famílias vão ser beneficiadas? Segundo, quanto vai custar? E quero que a senhora me diga, levar todos os sem-tetos da cidade para morar nos prédios do centro é a solução para melhorar o centro da cidade?
Ninguém está falando em levar todos sem teto para o centro da cidade. Aliás, essa história, quem entende é o seu correligionário Silvio Rocha, né? Nós temos respeito para a população que mora lá. Eu visitei quase todos os cortiços dessa cidade e conversei com as pessoas. Eu não vou tirar as pessoas que estão lá do centro, porque o centro tem a infraestrutura. Foram décadas e décadas de prefeitos que puseram dinheiro no centro. E agora a gente tem que aproveitar toda essa infraestrutura que lá está. E eu vou fazê-lo. Bem, nesse momento passamos para a pergunta com tema livre. Quem faz a pergunta em primeiro lugar é dona Marta Suplicy. Candidato Maluf. Seu Maluf, durante a sua gestão, apesar do transporte necessitar de muito investimento, o senhor fez 60% das suas obras nos jardins, ao lado da sua casa, em vez de investir no metrô e nos corredores que atendem a população mais pobre dessa cidade. O senhor é um Robin Hood às avessas que tira dos pobres para dar aos ricos? Não, dona Marta. A senhora falta com a verdade. A senhora diz que eu coloquei 60% nos jardins. Não é verdade. É importante que eu esteja aqui cara a cara com a senhora para dizer que não é verdade. Porque a senhora fala nos corredores de ônibus. O PT não construiu um corredor de ônibus. Os senhores falam em terminais de ônibus. Eu construí o do Dom Pedro, das Bandeiras, João Dias, Penha, Vila Nova Cachoeirinha, como também deixei quase pronto da Capelinha. Em matéria de transporte coletivo, o PT prometeu tarifa zero, vocês lembram? E aumentou quantos milhares de por cento a tarifa? Os senhores se lembram que o PT prometeu tarifa zero, mas o que ele deu? Ele deu foi a municipalização do transporte coletivo, onde isso sim, os tubarões do transporte coletivo não ganhavam pela passagem, mas ganhavam por quilômetro rodado. Eu fiz obra assim para pobre. A Jacupêssego não é obra para rico. É lá na Zona Leste que eu tenho orgulho de ter construído a maior avenida da América Latina. O Leve Leite é para pobre. A escola é para pobre. O computador da escola é para pobre. A creche é para pobre. O Paz é para pobre, o Singapura é para pobre. Ninguém investiu mais no social que Paulo Maluf e é por isso que eu fui para o segundo turno, com o voto dos pobres e dos humildes para quem eu vou governar. O senhor falta com a verdade, seu Maluf. 60% dos investimentos viários que o senhor fez foram, sim, nas adjacências da sua residência e eu sei porque moro perto, do lado, e vi tudo ali como foi feito. Agora, na Zona Leste, que o senhor tanto fala, o senhor fez 9,8 de investimento viário, que o senhor tanto diz que defende. E o IPTU subiu muito mais na Zona Leste do que subiu na Costa Rica, na sua residência, que subiu 0,8%. Enquanto na Zona Leste, na Buena... Tempo encerrado, a tréplica do candidato Paulo Maluf. Isentei do IPTU 2,5 milhões de pessoas. E as obras que eu terminei, vocês se lembram, o PT parou todas as obras do Jânio Quadros. Gastou mais para entupir o Boulevard da Juscelino Kubitschek do que terminar. O PT foi considerado inimigo dos trabalhadores, porque parando essas obras, demitiu 40 mil trabalhadores. Dona Marta, eu quero ser prefeito para evitar uma desgraça, que seria a sua eleição. Agora a pergunta do candidato Paulo Maluf, continuamos com o tema livre. Dona Marta, lideranças do seu partido, incluindo o senador Eduardo, seu marido, eles foram na porta da penitenciária para pedir a libertação dos sequestradores canadenses do empresário Abílio Diniz. A senhora aprova esta atitude de membros do seu partido que, em vez de defender a vítima, defenderam os sequestradores? Olha, eu vou aproveitar essa pergunta para esclarecer de uma vez por toda um outro projeto que o candidato distorce sem parar, dizendo que vai beneficiar crime hediondo. Então, gente, eu quero dizer, crime de sequestro, crime hediondo, tem que ficar na cadeia. E o meu projeto, que ele se refere e mostra na televisão todo o tempo deturpado, ele não atinge crime hediondo, porque o seu Paulo Maluf sabe muito bem que crime hediondo tem uma lei desde 1990 que não permite remissão de pena de crime hediondo. Então, o projeto que eu fiz beneficia quem? Ladrão de galinha, gente, ladrão de bicicleta, crime pequeno, que ele vai ter a oportunidade de estudar na cadeia, como hoje já existe a oportunidade de trabalho com remissão de pena. No meu projeto, para cada 12 horas de estudo, que dá mais ou menos 3 dias, tem um dia
a menos na cadeia. E eu acho muito bom esse projeto. Por que eu acho bom? Porque hoje a pessoa não tem nenhuma oportunidade dentro da cadeia e comete crime pequeno, aí sai da cadeia, 6, 8 meses depois, volta para a cadeia, porque não aprendeu nada, nada, nada. Agora, crime hediondo, estuprador, quem abusa de menor, quem faz crime do colarinho branco, rouba dinheiro da população, esse tem que ficar na cadeia. E muito tempo, seu Paulo Maluf. A senhora não disse, porque eles foram defender a soltura dos sequestradores canadenses do empresário Abílio Diniz. A senhora defende os sequestradores, eu defendo as vítimas. Para mim, direitos humanos não é para bandido, não. Para mim, bandido vai cumprir pena até o último dia. E bandido vai ter que trabalhar para pagar o seu sustento. Comigo, bandido vai ter medo da polícia. E com o PT, é mais crime e menos emprego. Com o Maluf, mais emprego e menos crime. Por favor, a tréplica da candidata Marta Suplicy. Olha, eu vou ser muito dura em relação ao crime, muito dura. A gente não pode admitir nenhum deslize em relação ao crime. Eu vou pôr a guarda metropolitana nas escolas, e não só na frente, mas do lado, porque eu vejo o desespero das mães, como ficam quando elas não conseguem chegar em casa e ficar esperando essa saída da escola, se não sabe se o filho vai voltar com vida ou não. E nós vamos combater o crime também com parceria com a polícia militar, com a polícia civil, porque na sua gestão e de Celso Pitta não se conversava. Candidata Marta Suplicy. Senhores candidatos, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos com o último bloco do debate de hoje. É a Rede Globo nas eleições 2000. Essa nova internet móvel, eu ouvi dizer que vai mudar a minha vida. Vai sim. Mas eu gosto da minha vida. Só vão mudar algumas coisas que você não gosta. Nada de fios, nada de espera. A internet que você precisa, onde você estiver. Então não vão mudar as coisas boas? Claro, o que é bom continua. O Alite na pizza? Vai continuar. O futebol? No mesmo canal. E quanto àqueles sabonetinhos de hotel? Serão todos seus. Hoje eu vim aqui para te dar uma receita diferente. Junte determinação e amor pelo Brasil e vote consciente. Porque errar na escolha do candidato é de amargar. O Brasil que a gente quer começa com o seu voto. Tá pronto, senhor Lima. Deixa eu dar um documento, senhor Lima, por favor. Você sabe que sou eu. É nome da casa, né, senhor Lima? Sabe como é que é o Lima Duarte? Que orgulho, hein, senhor Lima? Peraí. Aqui tá escrito Ariclenes Venâncio. Não, esse é o meu verdadeiro nome. Sabe que eu sou simples, né? Você não precisa provar que você é você. Ariclenes. Aqui, ó, o cara tá tentando passar pelo Lima Duarte aqui, ó. Visa Electron funciona como chefe, só que melhor. Promoção Leve Tudo Madeirense. Eu quero esse, hein? Pisos, azulejos, louças, esquadrias. Ó, separa essa com até 20% de desconto em 4 vezes sem entrada e sem juros. Conjunto 3 peças em cepa, R$ 62,90. Piso 31 por 31 extra gerbe, R$ 8,30. Porta basculante Jape, R$ 238. 4 vezes sem entrada, sem juros e até 20% de desconto. Leve Tudo Madeirense. Se você não levar, alguém leva. Aproveite! Nova XLR 125, agora também com partida elétrica, feita para acessar a natureza. Nós, do Café do Ponto, somos apaixonados por café. Usamos só os melhores grãos, torrados no ponto certo. A diferença, um café com o mais rico aroma. Café do Ponto. Paixão por café. O Brasil não é país só do carnaval. É dos idosos, é dos jovens e de todos nós. Vote consciente que dá samba. O Brasil que a gente quer começa com o seu voto.
Senhores candidatos, senhores telespectadores, vamos neste momento às considerações finais dos candidatos. Cada um deles terá 2 minutos para falar. A primeira a falar, de acordo com as regras desse debate, será a candidata Marta Suplicy. Bom, primeiro eu quero agradecer você que esteve em casa todo esse tempo e acompanhou esse debate e acompanhou toda essa campanha. Eu, nesses últimos 100 dias, tenho feito as propostas na televisão, tenho explicado como é que nós vamos recuperar a nossa cidade, como nós vamos reconstruir a nossa cidade. E eu acredito que a cidade tem jeito. Eu acredito que nós todos juntos vamos poder dar esse passo. E agora a gente tem uma coisa muito boa, uma Câmara renovada, uma Câmara com a maioria de vereadores democráticos, vereadores honestos, que vão ajudar uma prefeita honesta a tirar, banir dessa cidade todos os sanguessugas do dinheiro público. Que quando você tem alguém honesto lá em cima, as pessoas percebem que não vão ter chance de roubar. Além disso, nós vamos acionar todos os mecanismos de combate à corrupção, todos, e ficar de olho e trabalhar para recuperar a nossa cidade, trabalhar para dar esperança para aquela parte da população que está largada há tanto tempo, para aquela parte da população que não tem transporte, para aquela parte da população que quando consegue pegar um ônibus é para ficar 2 horas e mal consegue chegar no trabalho, para aquela parte da população que olha e é jovem e não sente esperança, mas que a gente vai levar essa esperança para aquela parte da população que foi despedida da carteira assinada e não sabe como vai arrumar um emprego, mas nós vamos dar a possibilidade da qualificação, da requalificação profissional também para aquela parte da população que ganha menos de 3 salários mínimos e muitas vezes não tem o que dar de comer para suas crianças. Nós vamos cuidar dessa população, mais que isso, nós vamos dar cidadania e respeito. E nós vamos também dinamizar essa cidade, para ser de novo a cidade da oportunidade, do trabalho e da esperança. A minha cidade, a sua cidade. O candidato Paulo Maluf tem agora 2 minutos para suas considerações finais neste debate. Agradeço à Rede Globo, agradeço a todos os telespectadores. Fica consignado nas minhas primeiras palavras que 2 vezes eu perguntei para a dona Marta por que o PT defendeu a soltura dos sequestradores canadenses do empresário Abílio Diniz e ela não respondeu. Quero deixar muito bem claro a minha posição. Se o PT foi a favor dos sequestradores canadenses, eu sou a favor da vítima. Quero dizer a vocês que agora nós temos 2 candidatos. 2 candidatos com 2 currículos diversos. Dona Marta já teve sua oportunidade. Esteve em Brasília 4 anos. Apresentou algum projeto de interesse para a cidade de São Paulo? Nenhum. Para a educação, para a cultura, para a saúde, para a segurança, nem para o emprego. Ele apresentou basicamente projeto de lei de união civil entre pessoas do mesmo sexo, projeto de lei para liberar o aborto, projeto de lei para soltar os criminosos antes do tempo. Meus amigos, isto não é currículo para quem quer ser prefeito de São Paulo. São Paulo é a 3ª maior cidade do mundo, não pode ser ponto de partida para pessoas que não têm qualificação profissional administrativa, que nunca administraram nada. E eu quero dizer para vocês que eu me apresento sim, para fazer em primeiro lugar a administração da minha vida, fazer a melhor administração que eu já fiz por essa cidade, ser o prefeito mais bem avaliado, para você ter segurança, você ter emprego, você ter saúde pública. Meus amigos, eu quero sim ser prefeito novamente para que você tenha amanhã orgulho e autoestima de morar na cidade de São Paulo. Eu tenho também uma dívida com você. Eu preciso ser prefeito sim, porque eu tenho que corrigir um erro que você sabe qual é e evitar que se cometa um outro erro de eleger Dona Marta, que não tem experiência para administrar essa cidade. Eu conto com o seu voto. Muito obrigado. Encerrado o candidato Paulo Maluf, nós estamos chegando ao final do debate. Eu gostaria de pedir a atenção de todos para mostrar que neste momento aguardam os 2 candidatos aqui num saguão da Rede Globo, mais de 100 jornalistas de vários países que vieram acompanhar esse debate e logo mais irão conversar com os senhores à saída aqui do estúdio.
Também aqui no bairro do Brooklyn, na Avenida Shukri Zaidan, nós temos a presença de inúmeras pessoas que vieram aqui acompanhar de perto o debate da Rede Globo nas eleições 2000. Os senhores estão vendo aí imagens de frente aqui da portaria do prédio da Rede Globo. Nós agradecemos a participação aqui dos dois candidatos, o senhor Paulo Maluf e dona Marta Suplicy. Esperamos sinceramente que o programa de hoje possa ter contribuído para que os eleitores de São Paulo façam a sua melhor escolha na eleição de depois de amanhã. A todos que acompanharam essa transmissão, aqui pela TV Globo, pela Rádio CBN, pela Globo News e em 11 países pela Globo Internacional, nós desejamos a todos os senhores uma boa noite.